Bom dia, então, a todos. Nós vamos estudar o capítulo 17, conforme está ali escrito, sobre a formação dos médicos. Então, na verdade, Kardec, nesse compêndio, que é o livro dos médicos, ele se ocupa de ele aborda todas as coisas relacionadas aos médicos, à formação, as dificuldades, o problema mediúnico em si, o fenômeno. E nesse capítulo, então, ele vai falar da formação dos médicos. É lógico que nós sabemos que a mediunidade é de natureza orgânica, é uma disposição orgânica das pessoas. Então não existe assim, vou fazer uma escola, no final eu estou formado e me tornei um médico. Não. Os cursos de formação de mediunidade que são adotados e muito bem elaborados, na verdade, eles são para orientar, para capacitar as pessoas, né, nessa formação. E, sobretudo, porque todos nós somos médiuns, então nós temos que saber lidar com as nossas possibilidades, a nossa faculdade, seja ela, assim, uma faculdade, como diz o Herculano Pires, estática ou dinâmica. A estática é aquela que é mais intuitiva, a pessoa que é menos sensível ao fenômeno patente. E a dinâmica, que é aquela que se manifesta por fenômenos objetivos, de uma forma mais objetiva mesmo. Então, quando ele trata desse capítulo, ele diz que vai estudar, sobretudo, dos médiuns escreventes. Por quê? Porque foi o método, a forma que ele encontrou, foi o mais difundido, como está ali, o mais simples, o mais cômodo e que traz resultados mais satisfatórios. Então, a mediunidade escrevente, ele procurou adotar nesse estudo mais sobre ela, mas nesse livro ele trata de todas as outras, falando quando é rara, o cuidado que deve ter em não estimular, no caso da vidência, e ele vai tratar de tudo. Nesse capítulo, ele vai focar mais na mediunidade escrevente. Então, ele vai falar que os sinais dessas faculdades dessa faculdade pode ser indício, né? Como um rabisco, como um pulso na mão, um tremor na mão, tudo pode ser indício da pessoa possuir essa faculdade. E ela pode surgir em homens, mulheres, em crianças, em pessoas assim de temperamento, seja qual ele for, seja de desenvolvimento, qualquer desenvolvimento moral ou intelectual. Então, tudo isso ele vai abordar aqui. Então, ele fala, não existe, gente, um meio de se saber experimentar, a não ser experimentar. Então, sinais físicos, tudo podem ser indícios, mas pode não ser também. Então, e ele fala, a gente diagnosticar uma mediunidade é experimentando, é a pessoa se dedicando ao trabalho, passando pelo processo para ver se tem a mediunidade. Esse é o caminho, é o que ele fala. E ele fala assim, começou pela prancheta, nós já estudamos isso aqui, toda a evolução da sua pesquisa no trabalho mediúnico, do fenômeno mediúnico, mas culminou no uso da mão, que é a mediunidade escrevente, né? A pessoa usar a mão para escrever, tomar do lápis. Então, esse é o ponto, assim, que é, como eu falei no início, que mais resultados satisfatórios traz, que é uma forma segura de se estabelecer a comunicação com os espíritos. Mas aí, o que ele vai recomendar para essa formação? Ele vai falando de várias coisas, né? Ele recomenda usar o lápis, impedindo assim de qualquer coisa que possa estabelecer resistência, que possa prejudicar, embaraçar o livre movimento da mão, ele diz, né? Então, isso é a forma correta, não tem que ficar preocupado de ser lápis, ou ser caneta, ou ser não sei o quê. Não, é naturalidade. E o caminho é experimentar. E
procedimentos que ajudam o desenvolvimento dessa faculdade. E que às vezes, no final ele vai falar, às vezes não tendo o desenvolvimento, a pessoa deve se dedicar a outras tarefas, a outro tipo de mediunidade e tal, mas existem alguns caminhos a uma mediunidade que até ele recomenda assim, treinamento. Então ele fala, ó, tomar do lápis do papel sem resistência, ficar bem sereno, assim, natural. Colocar-se numa posição cômoda, porque se a pessoa tiver numa posição talvez assim de tensão, qualquer coisa pode dificultar, né? Então essa é uma disposição material do lugar, da forma do seu corpo, para que a caneta, seja lápis ou caneta, tenha bastante assim, uma posição cômoda para trabalhar, né? E aí, essas são as primeiras recomendações que ele faz. É lógico, ele vem abordar isso também, que o desejo de todo aspirante à mediunidade é conversar com as pessoas que lhe são caras. Ele fala isso e é natural. Ai, gente, se eu tiver mediunidade, quero conversar com o meu marido que faleceu, com o meu filho que eu perdi, ou meu pai que não sei o que, não é? Nós temos essa tendência, porque nós não somos só intelectualidade, nós somos sentimento, o sentimento está presente aí na nossa vida, né? Então ele diz que é natural isso, não é mal nenhum, mas ele recomenda a gente moderar a impaciência. Por quê? Às vezes o que vai acontecer? Não sei se eu porque existem várias condições que vão ser necessárias para a pessoa estabelecer essa comunicação, por exemplo, com as pessoas queridas, né? Ele diz, primeiro, tem que ver se há possibilidade de uma sintonia, que é o que nós colocamos aqui, relacionamento fluídico, né? Se o médium possui essa possibilidade, que às vezes o espírito quer se comunicar e não estabelece a sintonia com aquele médium. Por isso que nós vemos que, às vezes, num tratamento, num trabalho de assistência espiritual, um médium é apto para receber um tipo de espírito, o outro é apto para outro tipo, e naquela condição, naquele momento também, né? Então, isso é muito importante. Outra coisa, nós queremos muito falar com essas pessoas que não são caras, mas às vezes eles mesmos não estão em condições de dar a comunicação, de estar conosco. E a gente estudou isso também. Ou porque ele pode estar encarnado numa outra tarefa, ele pode estar ocupado em atividades no mundo espiritual, ele pode não estar bem, e nós estamos querendo que ele venha, ele está num trabalho até de, talvez, de recuperação, de entendimento, de tanta coisa, né, de resgate, sabe-se lá, né? Então, às vezes não é que ele, e pode ser que ele não queira se comunicar, por algum motivo particular, pessoal, familiar, pode ser que ele não queira, ele acha que aquele momento não é apropriado, que às vezes a pessoa pode não estar, assim, a família pode não estar preparada, então pode haver. E pode ainda, quando ele fala assim, não há permissão. É lógico que não é permissão assim, é proibido se comunicar. Mas, vamos supor, uma família que precisa passar por uma experiência e quer a ajuda de um familiar, uma opinião, coisa, e que não é permitido, porque eles vão ter que aprender numa lição apropriada lá, se conduzir diante de uma situação, vamos supor até de uma herança. Se eu tivesse uma orientação, o que eu fazer com isso? Às vezes é uma decisão que vai competir unicamente aquelas pessoas, aquela situação. Então, se não há permissão, a espiritualidade não permite porque não é adequado, ou não é adequado para o espírito. Não sei se vocês lembram, no livro Nosso Lar, ele fala assim, eu queria muito visitar. A minha família fala, não, ainda não é o momento. Não é muito, porque eles sabiam que ele depois, já preparado, ele teve um desequilíbrio que precisou se preparar para entender a situação. Imagina, no outro se for um espírito, chega lá, a mulher está casada com o outro, ele vai obsediar a família, e aí? Né? Então, esse não há permissão é sempre com o intuito do bem, para auxiliar a pessoa, né? Então, aí ele vai continuando
que para a gente evocar o Espírito, vocês sabem que Kardec, ele tinha uma missão, os Espíritos vieram, ele evocava os Espíritos, ele usou a evocação em todo o seu trabalho. E hoje, o Emmanuel mesmo nos recomenda não evocar, deixar as comunicações espontâneas. Por quê? Não negando o que o Kardec falou. Porque ele orientou para a evocação e ele fala que é uma forma muito positiva de se trabalhar. Mas existem inúmeras condições que a gente deve seguir. Uma coisa foi essa que nós falamos anterior. O espírito pode estar preparado, o momento pode não ser adequado e tal. Então, o Emmanuel, olha, no nosso estágio ainda vamos aguardar as comunicações espontâneas. E nós que fazemos trabalho de assistência espiritual, nós sabemos que quando nós estamos trabalhando para uma pessoa, em favor daquela pessoa, nós já estamos estabelecendo uma evocação, vamos dizer assim, mais sutil, indireta, né? Então também estabelece isso. Mas aí ele fala assim, então você quer muito falar com seus familiares, então antes de evocar, preocupe-se com o desenvolvimento da sua faculdade. Fique bem, desenvolva, adquira competência, condições melhores, e aí... Nas próprias evocações, às vezes ele consultava São Luís, perguntar, podemos evocar tal espírito? E outra coisa, ele também, nós sabemos da tarefa de Kardec, nós sabemos que ele foi assessorado por uma pleia de espíritos que vieram com ele. O Herculano Pires fala isso naquele livro Espírito Interno, que uma equipe de trabalhadores vieram para ajudar, auxiliá-lo e assim completar o trabalho. Eram médios preparados, eram meninas, né, novinhas, eram estudiosos da época que vieram para estabelecer as pesquisas, né? Então ele, vamos dizer, ele como missionário, ele tinha todas as condições, mas mesmo assim, ele fala, para evocar existem inúmeras condições, que às vezes nós não temos condições de atender todas hoje, né? E aí ele vai dizendo outras condições, além dessa que nós falamos, né? Não há fórmula sacramental. Quer dizer, se eu fizer isso, se eu puser a mão de tal jeito, se eu usar de um recurso assim, tem um aqui que a gente vai falar, ele até fala, se você fizer certas ginásticas antes, você pode conseguir. E o Kardec, ele vai ser assim, bem exigente nisso, bem claro, né? Fala, olha, não há fórmula sacramental, é colocar-se em condições, usar desses recursos de comodidade, segurar o lápis, ter o papel no lugar apropriado, né? E aí ele acrescenta, sempre pedir a ajuda do anjo guardião, fazer a evocação em nome de Deus, quer dizer, para mostrar que o trabalho tem seriedade. Olha o vínculo que ele estabelece com o lado moral. Então ele fala, ao organizar a doutrina, ele fala isso. Eu quis fazer uma pesquisa científica, livre de qualquer influência moral, mas eu vi que não podia, que a doutrina espírita tem o tripé, ela é filosofia, ela é ciência e ela é moral. Então tem esses três aspectos, não tinha como, para se entender a filosofia espírita, você dissociar-se do moral. E aí ele vai falar, olha, faça a evocação em nome de Deus, peça para ele auxiliar naquele momento, então pedir a ajuda do anjo guardião. E aí ele fala assim, não pense que a pessoa está livre de ser enganada. Todos nós, até médiuns preparados, podem ser enganados, podem ser testados nas suas dificuldades, né? Às vezes alguém pede assim, fazer uma oração, né? E às vezes o Espírito vem. Então às vezes ele fala assim, por que você me chamou? Isso. Quer dizer, é uma evocação. Você está pedindo, orando por aquela pessoa.
E às vezes nem a própria encarnada. É verdade. E mais, a nós termos em mente, assim, qual a necessidade da gente comunicar com o Espírito? O que nós estamos querendo? Quando ele falou isso, né? É só uma curiosidade, uma satisfação pessoal, ou aquilo vai ser tão importante para uma decisão nossa, para aquele momento, assim, né? Então, é a seriedade no trabalho, é a dedicação, né? E aí, nesse ponto, ele vem falar por quê que a gente tem que ter esses cuidados. Porque entra aí o cuidado com a questão da identidade dos espíritos. Se eu ajo de uma forma assim mais contundente, quero, fico evocando e tal, o que acontece? Pode vir um espírito, tomar o lugar de outro e até enganar, né? Numa comunicação, até assim trazer alguma dificuldade. Aí ele fala, então muito cuidado, por causa da identidade dos espíritos. É uma coisa que vai ser tratada no capítulo posterior sobre a identidade, nós vamos estudar, mas ele já faz essa observação. E a gente também começar evocando os espíritos simpáticos. Então, é aquela história, gente, se vamos mentalizar, hoje pedir por aquela pessoa, né? Nós vamos ter o cuidado de ficar aí, de repente, viajando muito aí nos nossos desejos, e tá aí, né? E tal coisa. Então, para ver a utilidade, ver se a pergunta vai ser útil, isso vai ser importante, não só para nós, como para o grupo que nós participamos, que afinal o nosso grupo é sério, o grupo deve ser sério sob esse ponto de vista. Então ele fala também que a questão das evocações vai ser tratada num capítulo posterior, vai ser abordado mais profundamente. E aí, olha só, ainda outras condições que ele vai estabelecendo, gente, para a formação dos médiuns. Calma e recolhimento. Então, é um momento que é importante, né? Como nós vamos chamar o espírito, ou vamos educar, a calma, o recolhimento, o desejo ardente e firme. Então, nós vamos estar assim, com a nossa disposição sempre em alerta, a vontade séria. Então, nós vamos desejar que aquele espírito se comunique, vamos nos colocar sob a proteção do anjo guardião, sempre isso, não impaciência, lá, isso fica paciente de que a comunicação não está acontecendo, então lá, sem impaciência febril. E tudo isso vai favorecer, olha lá, que ele coloca, recolhimento favorecido pelo isolamento, pelo silêncio. Então, colocar isso num lugar apropriado, onde nada vai te distrair, né? Você fica, se entrega exatamente àquilo. Então, afastamento de tudo que possa causar distrações, barulhos, o telefone que toca, a pessoa que chama, isso aí tudo vai dificultar esse desenvolvimento, esse progresso da mediunidade. E aí é quando ele fala que vai renovando as tentativas. Porque na mediunidade escrevente ele fala, você coloca em posição, fica de 10 a 15 minutos, às vezes até meia hora. Você fica em posição, fica em silêncio, fica em oração, fica disposto a lá, vontade séria, né? Isolado de tudo. E você pode já começar com rabiscos ou com o impulso na mão e tudo mais. Isso aí, ó, você vai continuar 15 dias, um mês, naquele horário, você se coloca, né, a disciplina do horário ajuda e tal. Ele falou que já viu médiuns que se formam depois de 6 meses, fazendo essas tentativas. Mas aí, olha lá, renovar as tentativas todos os dias, de 10 a 15 minutos, até meia hora e tal. E se no tempo a pessoa for percebendo, ela vai treinando e vai desenvolvendo cada vez mais. Vocês vejam que ele está tratando dos médiuns escreventes, porque tem algum tipo de mediunidade que não é conveniente a pessoa provocar o desenvolvimento. Alguns tipos é recomendável que a pessoa desenvolva no grupo, né? Onde tem um orientador, onde tem outras pessoas para ajudar o médium. Aí ele
fala que existem outros recursos para o desenvolvimento do médium. Mas o que ele fala também? Que às vezes a pessoa faz esse treinamento durante bastante tempo e não consegue nada. Acho que ele vai falar mais adiante. Então, é melhor deixar e se dedicar a uma outra tarefa e tudo, mas o treinamento pode ser feito. Aí ele vai falando de outros recursos que a pessoa pode utilizar. Questionar outro médium. Questionar outro médium, que é você perguntar se tem a faculdade, se o grupo tem pessoas bem desenvolvidas, né? E ainda ele recomenda que pode ter um auxílio de outro médium. Olha que interessante. O outro médium pode colocar a mão sobre a mão daquele que vai escrever, às vezes ou tocando ou não. Olha lá. Auxílio de outro médium, tomando a mão, com ou sem contato, você vê por a mão. Então ele fala assim que já viu nas suas experiências isso ter resultado. Então o que aconteceria? Ele acredita, ele fala que talvez o fluido magnético auxilie aquela pessoa a desenvolver. E existem outros recursos. Reunir um grupo de pessoas, todos com o mesmo desejo, mesma intenção, usando os mesmos recursos e tudo, lá, silêncio, recolhimento, pedindo proteção, usando o nome de Deus, quer dizer, uma reunião séria e em favor daquele que quer desenvolver a mediunidade, para que ele receba a orientação, a possibilidade, ele receba o auxílio, né, para o desenvolvimento fluir. Então, é um recurso também que ele naturalmente experimentou e foi registrado pelo Kardec como um recurso também. E ele fala assim, isso pode resultar em aumento da força e sensibilidade do médium por influência magnética. Que são todos ali orando por ele, vibrando por ele, pode conseguir o desenvolvimento melhor, né? Aí ele diz, olha, não existe diagnóstico. Então, isso nós aprendemos, desde quando a gente faz poema, a gente aprende. Pessoas chegam e falam, olha, está acontecendo isso comigo, eu estou com isso, eu estou com sintomas de não sei o quê, e apresenta uma série de informações. Você é médium. Nossa, você precisa vir fazer. Então, quando nós falamos assim, olha, seria bom você fazer o poema. Vem, faça o poema. Não quer dizer que nós estamos dizendo que a pessoa é médium. Tem que ter muito cuidado com isso. Você é médium, você precisa desenvolver. E houve tempos, até acho que nem existe mais, tomara que não, que já vem sentar na mesa, você é médium. A pessoa nem diz, vão trabalhar, você tem que trabalhar. Então, sem uma informação, o que é a finalidade do poema ou de outros encontros de mediunidade? É preparar a pessoa. Se ela tiver mediunidade, ela sabe lidar. E se ela não tiver, ela vai saber lidar com as suas, esses sinais, como dificuldades ou como alguma coisa, uma disposição que ela está tendo, para resolver o seu problema, para auxiliá-la a saber utilizar aquilo, ou saber lidar com aquilo que está acontecendo, né? Então, ele fala, gente, não existe diagnóstico para determinar a formação do médium. Não existe. Então, lembra que eu falei no primeiro slide? Experimentar. A pessoa vai estudar, vai. E aí ele condena, mais uma vez eu fazia ginástica, eu conseguia lá. Ele fala, condeno formas, repete, condeno qualquer forma sacramental, qualquer atitude que possa. Isso vai ajudar. Não. É aquilo que ele falou mesmo. Condições, movimento e experiência. E a fé, ele fala que a fé no médium novato não é uma condição rigorosa. A pessoa fala assim, não, vamos continuar, porque ele vai conseguir para que aquela pessoa seja médium. Não, porque vai ser para o médium, além disso, dele falar que bom, eu acho que eu tenho mediunidade, estou fazendo rabiscos e tudo, é necessário pureza de intenção, esforço, desejo, boa vontade. Então não é só, eu quero muito ser médium. Não é só isso. É também o esforço aí, ó.
entendendo que a faculdade depende de uma predisposição orgânica. Então ele vem falando isso, né? Então aí ele vai falando, olha, vamos ver alguns indícios que podem ajudar a gente a entender. Tremor no braço, na mão. Isso é um indício que pode ser que a pessoa tenha a mediunidade. Não são indícios que poderão ser utilizados, mas nunca determinar se é médium. Não, porque ele pode até, como nós falamos, ser um médium improdutivo. Ele fica recebendo sinais e não sai daquilo, né? A pessoa, outro sinal, a impulsão para escrever. Ele sente o movimento da mão na produção, seja de sinais ou de letras, né? No início, a maioria, quase todos, produzem riscos, rabiscos, tudo sinais insignificantes, para depois chegar à escrita corrente. Mas o que ele fala? Que às vezes a pessoa pega no lápis e já escreve. Nesse caso, ele diz que é muito raro. Uns escrevem correntemente desde o início, mas são médiuns raros, a maioria passa por esse processo. E nós nos lembramos aqui que o Chico, ele conta que os espíritos escreviam sem assinar, ele sentia como se tivesse um ferro sobre sua mão e sobre a sua cabeça, está na biografia dele, ele sentia como um cinto de ferro pressionando a sua cabeça, que ele ficava tão cansado que às vezes a hora que ele ia dormir, ele não conseguia dormir de tanto cansaço. Durante 4 anos, gente, para depois ele começar a receber aquelas poesias maravilhosas que foram compiladas do Parnaso de Alentejo. Então, vocês vejam, assim, a coisa não é, eu quero, eu vou, né? Existe todo um trabalho, até da espiritualidade também. E ele fala que outros fazem verdadeiros exercícios caligráficos, né? Quer uma hora numa escrita, outra hora no outra hora letra grande, outra forma, outra letra diferente. São exercícios para o desenvolvimento da faculdade. Isso tudo que ele pesquisou e relata para nós. Kardec fez isso, né? Aí ele fala, olha, cuidado com espíritos zombeteiros, porque às vezes a pessoa fala assim, eu queria tanto escrever, podia vir qualquer espírito, não tem importância, para eu desenvolver isso logo e tal, como se evocasse um espírito aí brincalhando, não tem importância. Não tem importância que assim, eu preciso estar sério, sob a proteção do anjo guardião. Muito cuidado, é o que ele fala, né? Se espíritos começam a fazer certas brincadeiras, a pessoa percebe tudo, deve cessar os exercícios e colocar-se posteriormente em condições para não sintonizar, porque depois, às vezes, olha que fala assim, a maioria passa por experiências assim, essa prova tanto dos exercícios como a prova de influência de espíritos brincalhões. Mas o caminho é perseverar, colocar-se em condições para sair dessa influência, colocar-se num grupo sério, de uma forma séria, com muita disciplina, para conseguir não ficar à mercê desses espíritos. E depois continuar o trabalho. E é onde ele fala, é aí que ele fala, né? Se depois de tentativas inúmeras você obedeceu todas as condições e não consegue escrever, não fica triste não, Depois de tentativas inúmeras, não consegue produzir nada, aceitar. Aceitar que eu vou trabalhar numa outra coisa, eu vou trabalhar num outro tipo de mediunidade, né? E quando o trabalho existe, para podermos servir, para podermos auxiliar. E aí ele diz a ele, que muitas dificuldades vão surgir para a pessoa que está desenvolvendo a sua mediunidade. A maior dificuldade é a relação com espíritos imperfeitos, inferiores e levianos. Então, a primeira coisa, gente, assim como a mediunidade tem o problema da obsessão, a pessoa muito sensível, ela também sofre, que ele vai tratar no capítulo sobre a obsessão. Na verdade, o obsediado é um médico que não está dando conta daquela influência, E aí, no caso da escrita, a maior dificuldade é essa, esses espíritos vêm brincar, espíritos zombeteiros, e aí, gente, nos remete
a responsabilidade da mediunidade. Olha como é importante, não é? Nós estarmos sempre muito sérios, com muita responsabilidade, com preparo para o trabalho mediúnico. Isso vale para tudo na nossa vida, né? Mas, sobretudo, no aspecto da mediunidade. E aí ele fala, a maior dificuldade é essa. Ah, mas então como superar isso? Aí ele vem dizer, fé sincera, pedir a proteção de Deus e perseverar. E cada vez se melhorar para estar em sintonia com espíritos bons, com espíritos que podem nos auxiliar e nos proteger sobre, né, mais dificuldades ainda. A pessoa que vai se dedicar ao trabalho sem nenhum preparo, é o que eu falei. Eu estou sentindo isso. Não sente, você precisa trabalhar. Não, não é assim. Nós precisamos nos dedicar com cuidado escrupuloso, olha aí, hein, gente, ao estudo da teoria. Por isso, nós aqui estudamos tanto, conhecendo o que o livro dos médiuns fala, porque é o compêndio, né, da mediunidade, esse livro. E aqui nós temos todas as respostas. Existem outras dificuldades que nós podemos analisar, observar a linguagem e os sinais dos espíritos. Então, se um espírito está só brincando, nós vamos ver pelo conteúdo, olha lá, observar as formas da escrita, quer dizer, o espírito, o que ele está escrevendo, que tipo de palavras ele está usando, para a gente saber a condição daquele espírito que se comunica, né? Cuidado com as formas ridículas, então, escrever coisas inadequadas. Aí, às vezes, também é o contrário, letra bonita e que o conteúdo... Não, gente, olha essa comunicação, olha que letra que o espírito escreveu, vai vendo que tem conteúdo nenhum. Então, são sinais que ele, assim, ele vem nos alertar, para a gente entender que tudo pode acontecer, tudo isso, né? São observações importantes. Aí, tudo isso ele vai falar. Ainda alguns cuidados do médium. Então, eu vou observar que tipo de espírito veio e tal. E do médium, né? O cuidado de não cair na dependência de maus espíritos. Que nós tínhamos falado lá, eu quero muito desenvolver, pode vir qualquer um, vem, eu quero desenvolver mediunidade. Então, ter cuidado, porque depois a pessoa pode não conseguir se desvencilhar daquela influência, estabelecer uma sintonia, né? O desejo incontrolável de escrever. Toda hora que pode, eu quero comunicar, e vai lá e seja. Não, nós temos que ter disciplina, né? Ter horário, usar os recursos que ele recomendou, como nós já falamos. Evocação de qualquer espírito por impaciência. Eu não consigo me comunicar com um espírito bom, pode vir qualquer um, né? Então ele não recomenda isso, né? E aí ele fala, ninguém é bastante forte para se desembaraçar de um espírito inferior. E aí ele vai falando, muito cuidado. E de repente começa a receber comunicação, de repente está fascinado, que a fascinação é um dos tipos de obsessão e que pode trazer muitas infelicidades, tanto infelicidades materiais como decepções, dificuldades que a pessoa não consegue se desvencilhar. Então vocês vejam, assim, os cuidados que o Kardec teve ao nos orientar, ao nos trazer, ao nos clarear para nós a melhor forma de trabalhar com a mediunidade para ser úteis, para sermos úteis para as pessoas, para recebermos o auxílio da espiritualidade. Tudo isso, né, ele vem orientando. E ele vem falando assim que às vezes as letras são bonitas, a escrita é fácil, mas o conteúdo não é bom, tudo, né? Então ele fala que, na verdade, os espíritos sérios, espíritos que nos querem ajudar, não quer dizer espírito elevado só não, mas espírito sério, que às vezes são espíritos que também estão aprendendo como nós, mas são espíritos sérios no trabalho, que têm muita responsabilidade quanto a isso. Então eles falam, normalmente eles têm uma escrita legível, não tem nada de coisa muito bonita e nem de assim, uma escrita que seja legível, né? E a gente então continuar nessa experiência, por quê? O que pode acontecer? Foram indícios que ele observou nas suas pesquisas. O espírito vai continuando a escrever enquanto tem coisas a escrever.
Se é um espírito sério, ele vai levar a mensagem até o fim. E vai parar, ele para quando termina a mensagem. Daí, espera, não vem mais nada, acabou, porque não tinha mais nada a escrever, né? Ou a dizer, a relatar. E ele fala que tudo isso são coisas que podem acontecer. Às vezes um espírito escreve depressa demais, a pessoa não consegue ler, mas pode, se o conteúdo for bom, ele vai perceber o que está escrito, vai entender. E ele diz ainda que espíritos sérios muitas vezes usam sinais quando não querem responder. Ele falou assim, que às vezes era perguntado uma coisa, o espírito faz um traço, um rabisco na folha. Como diz, eu não vou responder isso, né? Ou a pergunta pode não ser conveniente ou a resposta não era necessária naquele momento. Então, gente, tudo o que Kardec vem dizer vai relacionar-se, tudo isso que nós falamos, relacionar-se à escrita mecânica e à mediunidade escrevente. Mas olha só, ele vai dizer assim, isso não quer dizer que a pessoa não tenha intuição. Às vezes ele não tem esses sinais e ele tem a ideia que ele vai escrever no papel. Aí ele fala, então vamos valorizar também a mediunidade intuitiva. Olha lá, a escrita mecânica refere-se a isso, eu sinto um pulso na mão, eu tenho o calor na mão, outros indícios que posso ter a mediunidade escrevente. Mas a pessoa pode ter intuitivo, o pensamento vem. Então ele diz, no caso de médiuns intuitivos, a pessoa às vezes fica confusa, ai, será que é meu? Será que isso não é uma ideia que eu estou tendo e tal? Ele falou, persevere, não se inquietar com a dúvida, continuar que a dúvida vai se dissipar. A pessoa vai perceber que tem muita coisa ali que não é dela. Ela está ali séria, ela está seguindo todo aquele processo de responsabilidade. Então deixe também, é uma forma de escrita, né? Os casos de intuição podem confundir os médios, mas não se inquietar com a dúvida e perseverar, continuar, porque ele pode ter uma mediunidade mais intuitiva, né? E aproveitar essa mediunidade, quanta coisa boa vem através desse tipo de mediunidade, né? E às vezes ele fala, em todos os médios, se não há um impulso mecânico, aquela força, aquele impulso para parar a mão, aguardar. Se o pensamento intuitivo veio, escreva. Ele valoriza muito também, né? Aí, e fala, isso, gente, se a pessoa é séria, se a pessoa, a gente fala muito isso no Coen, né? Se a pessoa é séria, se a pessoa está ali sem nenhum interesse pessoal, se a pessoa está ali para servir, se a pessoa está se dedicando, se preparando, se disciplinando, ele não tem motivo para preocupar que, será que é meu? Não, então é sério, a gente vê a ideia, eu falo, eu escrevo, etc. Isso vale até para outros tipos de mediunidade, né? E ele diz, todos precisam de instrução, de prudência e da experiência para voar com as próprias asas, seja em que tipo de faculdade seja, né? Aí ele vai finalizando no seu, esse capítulo, esses itens desse capítulo, falando de outros cuidados ainda. Não abusar da faculdade, então é disciplina, né, gente? Quer escrever toda hora? Qualquer coisa que acontece, eu vou lá sentar, ver se vem uma orientação para resolver meu problema que eu mesmo tenho que resolver. Não é isso, né? Moderação. Kardec foi o bom senso encarnado, como disse Flammarion. E é mesmo. Ele era cuidadoso, ele era escrupuloso com relação a tudo. Então é a moderação. É o médium que vai saber lidar bem com aquilo. Cuidado com a vanidade. Olha só. Então, a nossa mediunidade ser aplicada para esses fins, né? É seriedade, é modéstia, né? Humildade, entendendo as nossas dificuldades. Entender que os espíritos não estão às nossas ordens. Toda hora que eu quero, vou lá, pego o lápis, o espírito está por conta, né? Os espíritos não estão, eles têm tarefas, nos ajudam muito, muito, mais talvez do que nós imaginamos. Mas eles não estão às nossas ordens para a hora que nós queremos. E aí ele coloca disciplina, dias e horas determinados para treinamento, né? Estabelecer a sintonia usando aquilo que a gente já falou, o recolhimento. Então tudo isso ele vem
recomendar para que a gente consiga um desenvolvimento da faculdade melhor. Se as tentativas forem infrutíferas, renunciar à mediunidade. Então a pessoa vai trabalhar em outra coisa. Por quê? Ele não vai ter uma produção de fenômenos patentes, mas ele vai fazer outras tarefas. E ninguém está privado da assistência dos bons espíritos. Não é porque eu não sou médium que, não, então, gente, os espíritos não vão me ajudar, eles vão nos incluir, vão nos proteger. Todos nós temos a proteção dos bons espíritos. E às vezes essa mediunidade vem pela intuição, pela inspiração, que às vezes nem dá bom. Fala, por que eu tive essa ideia, eu tive essa intuição, e a gente ainda é muito, eu falo meio por mim, que a gente ainda despreza, né? Porque eles estão nos assistindo e nos amparando. E ele diz assim, como o Pai cerca os seus filhos de cuidados, Deus também jamais nos abandona. Ele nos oferece o melhor, Ele nos encaminha para aquilo que necessitamos. Mas a gente não tem uma faculdade assim, mas às vezes não é o momento ainda. Quanta coisa podemos realizar numa outra área de atividade, num outro trabalho de auxílio e conseguindo assim grandes resultados para a nossa vida, para a nossa melhoria espiritual. E aí eu pus essa frase, né? Não é exatamente do livro, que vai ter alguns itens para estudo posteriormente sobre a caligrafia, etc. Né? Então, o verdadeiro desenvolvimento é a educação da mediunidade, aplicando-a ao bem. E é isso mesmo, gente. Hoje, cada vez mais, você precisa desenvolver mediunidade. Formar é uma coisa, se preparar para ter um bom mestre, ter aquela formação, né, mediúnica. Edivível não depende só de outras coisas, depende da disposição orgânica. Mas o verdadeiro sentido da palavra desenvolvimento de mediunidade é a educação da mediunidade. Para o bem, é compreensão, é conhecimento, é uso adequado. Então, o verdadeiro desenvolvimento, assim, estudando no Boêmio, a gente chegou a essa conclusão. É a educação da mediunidade, que é sempre aplicá-la ao bem, corretamente, em condições apropriadas. Então, o estudo trata disso. Se alguém quiser fazer alguma colocação, alguma observação, eu gostaria. Pode falar. Eu vou ler um trecho desse livro. Eu estava lendo e ofereci hoje um dia de estudo. Então parece que já foi indicado. Esse livro aqui é da Joana, muito bonito, em vários assuntos. Eu ia levar aqui para a feira para a gente ver. E aqui está falando sobre a importância da mediunidade, informação, muita coisa. Então eu gritei alguma coisa aqui para falar, para ler. Transformar a atividade transformar a atividade num verdadeiro medionato é o dever de todo aquele que se encontra convocado para exercitar a peregrina faculdade que honra a existência. Nada obstante o seu desempenho fiel e a sua abnegação no desiderato a que se entrega, consegue a simpatia dos espíritos nobres que passam a auxiliá-lo, inspirando-o em todos os lances da trajetória existencial. Mediunidade sem serviço é orquídea bela e inútil, com finalidade apenas decorativa. Quando colocada em favor da caridade, é grão de trigo que se transforma em pão nutriente que sustenta muitas vidas. Desse modo, mediunidade com Jesus é também cruz de elevação, que alça ao infinito e liberta do cárcere das limitações.
vejo o diamante reluzente como uma estrela, não se lembrará do carvão escuro, conforme se apresentava antes da extração e captação. De igual maneira, a dor e o testemunho da mediunidade responsável representam os abençoados instrumentos que lapidam a gema que dorme embaixo da escura camada que a envolve. Exulta ante a oportunidade iluminativa e faz-te exemplo de coragem para os demais, portadores de frágeis existências morais. Não reclames das ocorrências dolorosas, antes agradeças porque te chegam diminuídas de intensidade como efeito dos novos tesouros que está aqui. Mediunidade é bênção, flua com alegria, ajudando sempre. Assume a responsabilidade de viver dentro dos padrões indicativos propostos pelas leis de evolução, colhendo os puros frutos da harmonia e do bem-estar. Joana adiante. E aí, quando ela fala, chegar ao mediunato, o Herculano, mesmo Emmanuel, ele fala que mediunismo são as práticas mediúnicas ainda dissociadas do critério, da orientação espírita. Mediunidade é a orientação espírita, é a mediunidade aplicada dessa forma, né, como Kardec nos recomendou. E mediunato é o ideal, é a mediunidade com Jesus, é a prática mediúnica, é obedecendo todos os ideais de fraternidade, de consolo, de tudo. Em seu nome, desde o início, essa atividade, esse trabalho de estudo. E é também, através do teu nome, que queremos agradecer pela oportunidade de mais médios e esses ensinamentos, frutos de pesquisa, de trabalho, de equipe espiritual e também dos encarnados, possam, Senhor, servir de norte para a nossa conduta inicial de vida. Que ela seja séria, dinâmica e, sobretudo, com responsabilidade. Que todos nós possamos, naturalmente, usufruir destes na nossa vida para uma prática mediúnica saudável. Abençoe esse dia de hoje. Abençoar essa casa de trabalho, todos os trabalhadores e necessitados, que possamos ter um bom dia.